Bom, dando sequência à nossa exploração aqui do assunto da assessoria de imprensa, falando agora de alguns produtos especificamente, tá? De maneira muito rápida, considerando que a gente tem também referência para cada um deles nos links acessórios desta aula, tá? Repetindo a coisa que a gente disse, o release, o press kit, a newsletter são produtos que a gente usa para enviar para alguém. Então, são coisas feitas com essa função premeditada em mente, certo? O clipping e o relatório de mídia, né, ou o mailing também, são produtos que a gente chama de administrativos. Eles podem até ser publicados, o clipping e o relatório de mídia, por exemplo, de fato são. Em geral, você coloca isso público, sobretudo em instituições públicas, para prestar contas, né, para as pessoas, para os pagadores de impostos, mas em geral o princípio primeiro deles é servir para a administração da assessoria, para fazer avaliação das ações, para ver até onde os releases estão chegando, para ver como eles estão chegando e como eles estão sendo recebidos, que tipo de matéria eles estão gerando, certo? E por último, o House Organ, que é um produto que a gente entende para os públicos internos da organização, ou no máximo mistos, né? Aqueles que têm contato ocasionalmente ou em algum nível com a organização, mas não fazem parte dela ou não estão dentro dela. Tá? Mailing. Mailing é um nome muito chique para banco de contatos, certo? Que você pode ter aí para mandar os produtos que você confecciona dentro da assessoria. Geralmente, aqui a gente está falando para a imprensa, né? E aí, quando a gente tem um banco de contatos para envio para a imprensa, a gente coloca na frente dele, do nome mailing, a gente fala press mailing, né? Que é um banco de contatos de jornalistas. Aí, o que é isso? Se você trabalha numa organização do setor de educação, por exemplo, vamos pensar você como assessor de comunicação da UFG, você vai ter, em geral, os bancos de contatos dos grandes jornais do estado, claro, né? Mandar para o Popular, para a TV Anguera, para a Band, para a Record, para o Opção, para as rádios também, enfim, todos os grandes veículos, né, do estado ou da cidade, mas você também vai dar prioridade a jornalistas, a editorias e a publicações do setor específico qual a sua organização atende, no caso, educação, certo? É por isso que, em geral, ele é gerenciado. A estrutura dele é uma planilha, certo? Pode ser Excel, pode ser no próprio Gmail, nos provedores de e-mail em geral, eles têm serviços, né, para tentar atender a gente nesse sentido. E há programas específicos para fazer esse gerenciamento. Principalmente programas com os quais você consegue também enviar newsletters, certo? A gente vai falar disso agora logo mais. Entre eles, né, MailChimp, Airtables, né, Substack, há vários outros, né, Sandy, Voltdata, enfim, né, vários outros. E claro, ele não deve ser confundido com a sua agenda pessoal de contatos. Isso que a gente chama de mailing, certo? Por quê? Porque se você muda de função, se você é movido de lugar, ou se você deixa a organização e vai para outro lugar, você leva a sua agenda de contatos com você. E isso é muito ruim para quem ficou ali e vai tentar construir algo em cima do que você deixou como legado. Se você vai embora e leva a agenda de contatos, o que é que você deixa para quem está entrando? Nada. Sim? Isso é muito complicado, isso destrói relacionamentos que às vezes eram frutíferos, né? Você estava tendo, não sei, bom, um bom, uma reverberação interessante do que a organização estava fazendo nos jornais com os quais você já tinha conseguido fazer um contato, né, um pitch, um follow-up de responsabilidade, e no entanto, né, a pessoa sai e leva com ela a agenda de contatos, e aí você tem um problema, porque você tem que começar do zero para a pessoa que está chegando. Por isso que o mailing tem que ser algo da assessoria, compartilhado com o grupo, e tem que ficar preso à organização e não a pessoas. Até porque, se você ficar preso à sua agenda de contatos pessoal, ela também é limitada. Sim? Se você coloca isso num banco de contatos compartilhados, você faz crescer, porque todo mundo, não é, vai somar esforços.
É claro que isso exige um trabalho de gerenciamento, né? Sempre tem mais de uma pessoa mexendo na mesma planilha, que está lá no Drive, né? Ou que está no Airtables, enfim, algum mecanismo para fazer esse gerenciamento. É claro que isso exige um trabalho de planejamento um pouco melhor e de alinhamento, né? Olha, a gente vai montar as coisas assim, né? Vai ser nome, e-mail, telefone, área de atuação, por exemplo, né? Para ter essa planilha organizadinha. Ou então, não, a gente vai colocar novas colunas depois. Mas aí eu que tenho acesso ao negócio tenho que ser orientado como preencher, quanto que a gente faz atualização, quanto que a gente troca de alguma coisa de lugar, enfim. Exige, claro, um trabalho de alinhamento dentro da equipe. Né? É um tipo de produto que precisa ser atualizado periodicamente, claro, porque as pessoas mudam de contato, inclusive. Né? E aí você fica mandando as coisas para um endereço fantasma, né? De e-mail, de WhatsApp, de telefone, o que seja. E claro, isso exige precisão. Né? Se você manda para o endereço errado e ele existe, acontece dele existir, ou um telefone errado, né? E a pessoa não se importa, aquela que está recebendo, né? Enfim, você vai ficar ali, né, falando para o vazio. Existe, infelizmente, ainda uma prática muito problemática de comprar mailings, certo? De você chegar em bancos de contato disponíveis na internet e comprar os mailings para você não ter que ter o trabalho de montar o seu. Isso é sempre muito arriscado, porque você já compra um grande número de contatos e a tentação é que você envie para todos eles de uma vez. Primeiro, os provedores de e-mail têm limitações, se você não for usar um programa específico para isso, e não for usar a versão paga dele, tipo MailChimp, enfim. Se você for mandar isso do Gmail, por exemplo, tem um limite de encaminhamento para até 500 contatos da mesma mensagem, assim, por dia. Então não dá para você mandar mais do que isso. Né? Se o seu mailing tiver 1000 contatos, por exemplo, né? O Gmail bloqueia, ele só manda para 500 e é isso aí. Né? Desculpa, é barulheira sensacional aqui na rua. Né? Tem um risco de spam também, né? Porque as pessoas desse banco de contato, com as quais você não pediu autorização para mandar o e-mail antes, né? Ou a mensagem que seja, no WhatsApp, e ainda assim está mandando para elas, as pessoas vão não só bloquear você, como marcar lixeira, ou até denunciar spam, ou colocar o contato como enganoso, suspeito, alguma coisa nesse sentido. Os serviços que a gente tem para fazer o gerenciamento disso, né, pegar dois correntes, o Gmail e o WhatsApp, por exemplo, eles colocam esses contatos, que são frequentemente marcados dessa forma, numa lista negra, ao ponto de, em alguns momentos, os seus envios começarem a ser bloqueados automaticamente. No caso de e-mails especificamente, a gente tem um serviço chamado RTP, que é geral para todos os provedores de e-mail. Né? Ele faz um escaneamento, vendo quais tipos de mensagens foram continuamente enviadas e negadas pelas pessoas que receberam, ou deletadas, enfim, e coloca esses endereços que ficam mandando numa lista negra. Né? O que acontece é que a pessoa continua mandando, mas o endereço não vai, a mensagem, perdão, não vai para lugar nenhum. Sim. Por isso, comprar essas listas tem um sentido prático que não é muito efetivo. Sim? E é muito arriscado. Também por um problema que é a desatualização. Né? Se o banco de dados, o banco de contatos está sendo vendido para você, não sei, você vai comprar agora em dezembro de 2022, ele foi montado necessariamente antes disso, né? Pode ser que ele tenha 6 meses de idade, pode ser que ele tenha 6 anos de idade. Não é? E não tem como você verificar isso, porque em geral não tem muitas informações sobre as pessoas, né, que estão naquele banco de contatos. Sim? No entanto, é uma coisa que dá para você adotar para tratar depois. Não é? Exemplos disso são os mailings que a gente tem à venda, por exemplo, no Mercado Livre. Né? Alguns exemplos que separei para vocês. Tá? Se vocês forem lá no Mercado Livre, tem qualquer um desses marketplaces, tá? E digitar mailing ou bancos de contatos, vocês vão chegar em coisas assim. Exemplo aqui em tela, mailing de bares contendo e-mail, telefone, endereço e CNPJ.
Você tem ali R$ 600, né? Um banco de contatos que, se eu não me engano, acho que é de 6 mil, não é, lojas. Depois, mailing de lojas de material de construção, mailing de restaurantes, mailing de escritórios de contabilidade. O que é isso? É justamente para abastecer assessorias e agências, sim, para que elas possam comprar isso e enviar as mensagens. O problema é que quantidade em geral não se reverte em qualidade, né? Você não fez contato com nenhuma dessas pessoas, nenhuma delas pediu para receber, né? Então, primeiro, a chance delas abrirem, né, ou sequer receberem, né, porque elas podem marcar como spam previamente, é muito menor do que você ter entrado em contato com essas pessoas previamente de alguma maneira e elas terem tido a necessidade de dizer, olha, eu quero receber esses comunicados de você. Sim? Então, é por uma questão prática, não é muito inteligente você adquirir mailings, né? E sim montá-los. Como? Por uma maneira muito simples, pedindo às pessoas, coloca um formulário no site, não é? Ou pega os contatos durante um evento que está tendo de interesse para a sua organização, que ela está promovendo, seu assessorado, não é? Arruma uma maneira de capturar os contatos para depois oferecer a chance das pessoas receberem alguma comunicação sua, né? E-mail, WhatsApp, o que seja. No entanto, há serviços profissionais nesse sentido. A Comunix, que é uma das maiores agências, né, de comunicação do país, né, que faz parte de um grupo que é grande, né, ela tem uma coisa que elas estavam vendendo, né, até, inclusive acho que ainda está no ar, chamada plataforma Comunix 360. Eles têm um mailing de jornalistas com contatos de mais de 60 mil jornalistas de todo o país. A propaganda que eles fazem é muito atrativa, vejam só, atualização em tempo real, estatísticas completas com quem abriu e tudo mais, ideal para empresas ou agências, considerando que a ideia é justamente ampliar o relacionamento das assessorias com os jornais, não é? No entanto, eles nem dão um preço disso, né? Imaginem, 60 mil jornalistas e você ainda pode, de 10 mil veículos diferentes, classificados em mais de 100 editorias, segmentadas, né? Você escolhe lá, marca os quadradinhos. Ah, quero mandar só para educação, quero mandar para cidades, quero mandar para, não sei, não é? Política, enfim. Você tem um alto nível de customização e uma quantidade de bancos de dados enorme, né? Que é muito específica, que são todos os jornalistas de grandes portais do Brasil. Então, provavelmente não é uma coisa barata. Eu não sei o preço, certo? Não tive acesso, não conheço alguém que tenha usado o serviço, né? E não contratei também, não participei de nenhum trabalho que tenha usado isso. Mas eles colocam, inclusive, um formulário para você pedir um orçamento, considerando a sua necessidade, o setor que você atende, enfim, né? Para ver também o que eles colocariam à sua disposição. Aqui, como foi filtrado, né? Foi customizado, em geral, você pediu, a gente entende, né? Eles vão colocar isso nos termos de uso. Eles pediram autorização dos jornalistas, dos portais, para colocar os contatos nesse banco, não é? Que está previamente cadastrado por uma plataforma, foi filtrado, foi autorizado. Aqui a gente entende que tem um uso que faz sentido dessa função, certo? Ainda continuando o assunto, na verdade, né? Newsletters, que são o que a gente envia usando o mailing, né, que é o banco de contatos, são o quê? É um outro produto, que é uma coleção de notícias, de comunicados, de eventos ou outros conteúdos encaminhados a assinantes por e-mail. Essa palavra aqui é chave, tá? Assinantes. Só recebe newsletter quem pediu para receber. Sim? Por conta disso, é alguém que marcou em algum momento, sim, eu gostaria de receber comunicados da empresa tal. Sim, eu gostaria de saber novidades sobre o assunto X. No momento de uma compra, por exemplo, às vezes você deixa a caixinha marcada lá e nem vê, né? E passa a receber esse tipo de comunicado. Mas, atenção aqui, tá? Newsletter não é, a rigor, a mesma coisa que e-mail marketing. E-mail marketing é um trabalho, é uma área de produção de conteúdo, né, específica para o e-mail, direcionada para venda, para promoção de alguma coisa, dentro da qual pode ter newsletter, certo? Mas newsletter não é sinônimo de e-mail marketing. Newsletter é um produto específico
que apresenta conteúdo informacional. Ele pode até ter um sentido de comunicação mercadológica, de comunicação institucional, tudo bem, pode ter uma intenção de venda, mas ele tem um tom informativo, certo? E ele necessariamente é encaminhado a pessoas que assinaram, que pediram para receber essa mensagem, né? A estrutura da newsletter é que geralmente ela seja concisa, né? Personalizada para os assinantes, que marcaram ali os assuntos que eles gostariam de receber por e-mail, né? Frases curtas, certo? Geralmente um conteúdo centralizado, né? Pensando nos celulares, né? Pensando em telas diferentes. E o propósito é que você tenha contato mais direto com as pessoas, né? Claro que o WhatsApp ainda pode ser uma plataforma para isso, mas quantos de vocês gostam de receber novidades no WhatsApp? Eu não sei, né? Alguns vão dizer que ainda é um território inexplorado para as empresas. Acho que, na verdade, e aí alguns analistas vão dar suporte a essa compreensão, é que, na verdade, não tem muito espaço para empresas atuarem no WhatsApp. As pessoas são meio intolerantes com o que elas vão receber de comunicado comercial nesse canal. O e-mail, elas ainda são muito abertas para isso, até porque boa parte das pessoas deixa a caixa de entrada lotar com um monte de coisas ali, né? Eu vejo depois, eu leio depois, e vai aumentando os não lidos, né? Para a organização é muito interessante você ter, como a ideia é ter contato direto, para as pessoas que abrem, que leem, você tem dados diretos, né, assertivos, afirmativos, sobre os públicos com os quais você está tentando interagir. Quem abriu? Quem clicou em alguma coisa? No que clicou? Sim, o que chamou mais atenção para a pessoa clicar? Né? Ela fez download de algum anexo? Não sei, mandei um e-book, mandei um guia, alguma coisa em PDF, alguém fez o download disso, né? As plataformas que a gente usa para gerenciar newsletter, em geral, dão todas essas informações para a gente. Vou mostrar umas 2 ou 3 aqui, tá? E a gente vai falar de algumas em comunicação digital. Também é uma oportunidade para você fidelizar, não é, a leitura ou acompanhamento do que a organização ou assessorado está fazendo. Você também consegue ter um feedback direto desses públicos justamente por ter dados mais específicos dele. Tem ganhado muita importância nos últimos 3, 4 anos, tá? Tem uma espécie de revival das newsletters nos últimos 3, 4 anos, com um monte de organizações investindo nisso, inclusive o Facebook, tá? Vou mostrar daqui a pouco. Alguns exemplos em tela, aqui é uma newsletter do Brasil Prev, então ela vai mandar, não é promoção do tipo, compre seguros do Banco do Brasil, não é isso, né? É uma newsletter enviada para quem já é cliente do Banco do Brasil e para quem já tem investimentos na Brasil Prev. E não é números do tipo, você tem tantos reais investidos na Brasil Prev. Não é isso. É um boletim. A tradução de newsletter, né, que a gente tem para o português é exatamente essa, boletim informativo, falando sobre o que está acontecendo na área da economia, para onde seria mais legal você mandar seus investimentos. A ideia é um marketing, se a gente pensar em marketing de conteúdo. Sim? É um conteúdo que tem um nível mínimo de utilidade, né, para a pessoa que está recebendo. E também porque ela assinou, ela pediu para receber esses comunicados. Então a gente tem que pagar essa confiança com a informação útil, não é? Outro exemplo aqui da Amazon, né? Eu estudei a Alexa no doutorado e aí, claro, né, precisava acompanhar notícias sobre isso. Então não é só porque eu tive que comprar o negócio, não é? Mas eu precisava ter informações sobre isso. O que a Amazon está fazendo de propaganda para as pessoas? Né? O que ela está dizendo sobre a Alexa? Enfim, assinei a newsletter. Então eu era uma pessoa interessada em ter informações sobre as últimas novidades que estavam saindo da Alexa, da boca da Amazon. E é isso que ela fica me mandando até hoje na newsletter que eu ainda não descadastrei e por isso eu continuo, a Amazon entende, ele ainda tem interesse e por isso eu continuo recebendo notícias sobre isso, né? Sobre as últimas novidades, sobre as skills que estão sendo adicionadas e tudo mais. E claro, você tem alguns produtos para fazer o gerenciamento, algumas plataformas para fazer o gerenciamento disso. A mais famosa atualmente, uma das mais utilizadas, é o MailChimp. Ela é não só uma plataforma para envio de newsletter, né, que em geral você consegue ter um limite maior do que o Gmail, por exemplo, mas ela também tem várias outras
recursos, não é, que você não encontra num e-mail, um provedor de e-mail normal, né? Se você mandasse esses comunicados, sei lá, pelo Gmail, pelo Outlook, alguma coisa nesse sentido, né? Ele mesmo fazendo a propaganda dele aqui, converte com automações do tipo, quando chegar toda segunda, sexta-feira do mês, envia a newsletter que está nos rascunhos. Aí para isso você já tem que ter montado ela previamente, né? Você consegue fazer análises e usar a inteligência artificial para ver onde é que as pessoas estão correndo o mouse, né? Ele monta até no plano pago, tá? Um mapa de calor, mostrando aonde a pessoa percorreu o mouse, né? Onde eles ficam mais com o mouse parado, onde eles arrastam, no caso do celular, né? Onde coloca mais o dedo, em que momento da tela, em que momento que aparece determinado conteúdo que se arrasta a tela ou fica com ela estática. Enfim, consegue fazer segmentações, montar grupos, não é, de envios. Ah, esses aqui você manda notícias só sobre isso. Esses aqui você manda comunicados sobre isso daqui. Enfim, uma plataforma bastante completa, mas que já teve alguns problemas de indexação, tá? Às vezes, também por utilizar a inteligência artificial, algumas organizações já denunciaram, o MailChimp está bloqueando meus e-mails. Não é que ele estava fazendo uma leitura, o programa de IA dele, de algumas palavras que eles estavam considerando ofensivas, e aí o e-mail não era enviado para todo mundo, né? Que tinha, não sei, por exemplo, restrição de acesso de conteúdo adulto, não é? No meu e-mail. Vamos supor que eu tenha ativado isso. Se tiver uma palavra, né, nesse gerenciador que o MailChimp entenda, não é, que é ofensiva para pessoas menores de 18, ele não encaminha o e-mail para esse contato que tem essa configuração. Sim? Então é um pouco mais complicado do que o MailChimp bloqueia meus e-mails. Não é? Outra plataforma que também está sendo super utilizada agora, menos ainda por empresas, tá? Mas bastante por pessoas comuns, assim, escritores, jornalistas principalmente, que estão saindo da redação e passando a publicar seus trabalhos, suas reportagens aqui, certo? É a Substack, né? Eles estão... Nossa, gente, desculpa, tá impossível o barulho aqui na rua, tá? Vou tentar ver o que eu faço aqui, talvez aumentar o volume do som. O Facebook anunciou há algum tempo o Bulletin, a sua tentativa de concorrer com o Substack, não é? Uma plataforma de newsletter que o Facebook criou para concorrer com o Substack, que nos últimos 3 anos cresceu muito, certo? Então, muito jornalista largando redação para viver do Substack, porque ele tem um plano de assinaturas em que os assinantes pagam para receber essas newsletters. Sim? Aí tinha muito jornalista abandonando a redação para vender o acesso à newsletter, né, que ele produzia, as reportagens, as notícias, os comunicados, as notas, enfim. No entanto, o serviço de newsletter vai ser encerrado já agora, no ano que vem, 2023. O Facebook fez uma análise interna, viu que estava tendo muito pouco retorno financeiro com isso, porque, claro, a própria empresa estava direcionando esforço para outras coisas, né? Meta, inteligência artificial, metaverso e tudo mais. Tem esse delírio aí, né, do tio Zuck, e ele está apostando dinheiro nisso e não está colocando tantos recursos quanto podia nessas outras frentes, né? E aí por isso vai ser encerrado o Bulletin, né? Outro produto bastante frequente em assessoria de imprensa é o Clipping. O caso do Clipping é uma lista, tá? É uma compilação sistemática de material sobre assessorado, publicado pela imprensa ou veículos produtores de conteúdo nas mídias pós-massivas. A estrutura padrão do Clipping é que é geralmente uma lista de links, tá? Você coloca o veículo e a data da publicação, né? O propósito é que mostrar o retorno ou alcance, não é, do trabalho da assessoria. Se você monitora o que é que está saindo, né, sobre a sua organização na imprensa, é uma maneira de dizer, olha o resultado dos releases que eu estou distribuindo. Olha como eu estou conseguindo mobilizar a atenção da imprensa para as coisas que a gente acha importante dizer, né, como organização, como assessorado. Também uma prestação de contas, né? Não só para a empresa, para o seu chefe, imediatamente, dizendo, olha, meu trabalho está rendendo, né? A gente foi capa do Estadão, a gente saiu no UOL, o Popular publicou uma reportagem sobre o assessorado, não é? Ou sobre a comunidade em geral, tá?
Não dá, gente. Vou ter que fechar a janela aqui, tá? Só um minutinho. Vamos ver se melhora um pouco. Potencial de uso para decisões estratégicas, tá? Você usa o clipping, embora ele não tenha esse foco, não é? Ele é algo que pode ser utilizado para tomar decisões estratégicas, que é para fazer justamente o relatório de mídia, a próxima coisa que a gente vai falar aqui, o próximo produto. O clipping é um monitoramento que pode ser integrado a outras estratégias digitais. Ao invés de você observar o que sai na internet, na imprensa especificamente, o clipping é isso, né? Monitorar o que sai na imprensa sobre o assessorado, geralmente você associa isso a outros tipos de monitoramento. O que está saindo sobre o assessorado no Twitter, no Facebook, no TikTok, no Instagram e por aí vai. Sim? Em outras plataformas, né? Claro, acompanhando, né, a dinâmica de produção de conteúdo dos últimos anos. A Secom é um dos lugares, né, que é uma assessoria, que também faz isso. Então, geralmente o que você tem é uma estrutura muito parecida com essa em todas as organizações, né? Tem um clipping ali separado mês a mês, janeiro, fevereiro, março, e se você clica em janeiro, você vai ter todas as notícias que saíram sobre a UFG na imprensa geral, tá? Tanto daqui quanto a nível nacional, às vezes até internacional, não é? Tudo que saiu sobre a UFG na imprensa naquele mês, listado, separado por data. É uma lista de links. Sim? E aí, outro exemplo interessante aqui é o do governo do estado de São Paulo. Né? É um clipping que é apenas, e aí veja, né? A depender do nível de penetração que a organização tem junto à imprensa, né? Do trabalho que você faz e do quanto a imprensa acompanha esse trabalho, às vezes o clipping ele precisa ser separado, categorizado, não por mês, como é o caso da UFG, mas às vezes diário, não é? É o que a assessoria do governo do estado de São Paulo tem feito. Inclusive fez um trabalho muito bom durante a pandemia, assim, o pessoal da área avalia, né? Você vai ter um sumário aqui que vai mostrar as entrevistas, as matérias concedidas, né, pelo governo do estado, apenas no dia 16 de outubro de 2019. Sim? É um clipping que tem várias páginas, acho que são 56, né, apenas com notícias publicadas entre 15 e 16 de outubro. Sim? Porque, claro, né, no momento de pandemia, qualquer coisa que sai relativa, né, principalmente à área da saúde, vai ser matéria de jornal. Né? Então você tem uma estrutura que vai identificar, né, o veículo onde isso saiu e o release, né, original que foi reproduzido por cada um desses veículos. No caso ele vai colocar veículo 1, isto é, independente, veículo 2, DCI online, veículo 3, o estado de Minas, e a data onde cada um desses veículos republicaram o release enviado pela assessoria, cujo título era: para a Sabesp, metas definidas pelo relator no marco são difíceis de atender. A data da publicação, 15 de outubro. E aí tem os links, né, dos lugares onde isso saiu. O relatório de mídia é um clipping analítico. Ele vai olhar o que o clipping monitorou, o levantamento que o clipping fez, onde a gente saiu, o que foi que a imprensa está falando sobre a gente, né, os links e tudo mais. O clipping é apenas uma listagem disso, um monitoramento simples. E o relatório de mídia é a análise, né, desse resultado, desse trabalho. O que é que saiu sobre a gente na imprensa? Né? O clipping vai dizer, listando as coisas. Como a imprensa tem falado de nós? De maneira positiva, de maneira negativa? É isso que o relatório vai tentar dizer. É o como. Sim? Por isso, o relatório de mídia ele é um texto necessariamente analítico. E não é incomum que ele use gráficos, não é, dados, tabelas, para tentar mostrar para a pessoa que está lendo, né, qual o alcance real que a organização, a assessoria conseguiu dar para os trabalhos do assessorado. Né? Ele é redigido em texto corrido mesmo, geralmente no formato descritivo, o que a assessoria fez, né, como os jornais têm lidado com isso,
E, claro, analítico, dizendo foi bom, foi ruim, o que a gente poderia fazer para isso ser melhor, não é? E é normal que você use elementos visuais para além do texto, né? Sempre que você quer ser didático, você vai para além do texto, né? Gráficos, tabelas e tudo mais. Tem apresentação de ações, resultados, análise dos dados, de coisas que a assessoria foi fazendo para tentar dar publicidade ao trabalho da organização junto à imprensa. Ele é usado para planejar novas ações, né? Não tem como você fazer novos planejamentos sem avaliar o que você fez antes para saber isso aqui foi bom ou foi ruim. Porque você só vai planejar, claro, emprestando aquilo que deu resultados positivos e avaliando novas medidas para aquilo que teve resultados negativos. Sim? Ele é geralmente apresentado à gestão, à sua chefia, para dizer, olha, esse aqui é o resultado do nosso trabalho. Não é só quantitativo, como o clipping, não é? Olha, nesse mês a gente tem 93 inserções na imprensa, não é? Ou seja, a gente teve material publicado nos jornais 93 vezes durante esse mês. O relatório é tentar qualificar esses números. Desses 93, quantos falam bem da gente? Quantos têm uma tônica positiva sobre o assessorado ou a organização? Sim? E geralmente ele é publicado na internet também, porque ele também é uma maneira de dar publicidade às boas ações da organização, a tentar gerenciar a imagem da organização positivamente. É o caso aqui de novo usando como exemplo, né? A SECOM faz esses relatórios, né, do projeto Visibilidade anualmente. O do ano passado, né, a gente está falando, né, ele é feito anualmente, né? O de 2021 vai mostrar ali, né, a quantidade de assuntos abordados nas demandas, os pedidos de entrevista. Vão ter 141, né, de assuntos institucionais, calendário acadêmico, a volta às aulas, o passaporte vacinal e tudo mais. 119 sobre pesquisas, né, os pedidos de entrevistas, 119 eram sobre isso. Monitoramento do esgoto, sequenciamento do coronavírus, teste RT-LAMP, tudo pesquisas que o UFG fez, né? E sociedade eram responsáveis ali, 85 demandas sobre isso. Parcerias públicas, custo de extensão, opinião sobre o comportamento cotidiano, enfim. Né? E aí tem gráficos para mostrar isso. No caso, um gráfico de pizza, mostrando que a maior parte das demandas, né, dos pedidos de entrevistas recebidos pela SECOM na UFG, vem da televisão. Né? Embora, e isso é muito curioso, né? Embora a gente, olhando do lado de cá, a gente consiga ver o telejornalismo ainda muito tímido para usar o UFG como fonte, não é? Talvez diretamente, né? Aí, em segundo lugar, você vai ter de perto ali as rádios, né, seguindo, e em terceiro lugar, os jornais, né, que aqui acho que eles estão lendo como impressos, né? Por último, os portais de notícia, uma fração ainda muito pequena, né, das inserções que a UFG ganha no online. Né? 828 pedidos de entrevista, né? Imaginem isso, né, diluído aí no ano todo. E aí eles fazem aqui uma espécie de análise de sentimento, né, do que é que as notícias publicadas sobre a UFG têm de tom sobre a organização. A grande maioria delas é de tom positivo. Você tem 1.651 notícias falando bem da universidade. Ou não necessariamente da UFG enquanto organização, mas são notícias que beneficiam a UFG. Em que sentido? Tem um entrevistado que é especialista em virologia comentando o aumento do caso de coronavírus. Esse é positivo? Porque ele é a voz especialista que está falando, que foi chamada para dar uma explicação no aumento de casos. Não é? Ou então, uma pesquisa que saiu da UFG, é da UFG? Sim, mas é mérito principalmente do laboratório, do pesquisador que desenvolveu, não sei, um novo teste para detectar coronavírus. Uma notícia como essa é positiva? Claro, não é? É neutra aquela que não atinge diretamente a instituição, mas que pode falar mal de alguém que está mais ou menos associado, talvez indiretamente, a ela, não é? Teve um assalto ali na região em volta do campus. Não é dentro do campus, que aí sim a responsabilidade de segurança institucional da UFG. Mas a gente também não pode dizer que é absolutamente positiva, porque não é positiva, né? Um problema de segurança,
teve um assalto, por exemplo, ali na região, né, do Itatiaia, não sei. Mas também não dá para dizer que é negativo porque não mancha diretamente a imagem institucional da UFG. Sim? É neutro porque o nome da UFG está citado nas imediações da UFG, mas ele não está se referindo diretamente à organização. No caso do negativo, aí a gente está falando, né, de problemas como aqueles que é a menor porção, né, você tem aí um traço muito pequeno no gráfico de Pizza, né, 150 notícias em comparação às 1.600 positivas, que vão colocar questões negativas na pauta, né? Por exemplo, os protestos sobre o aumento do preço do restaurante universitário, né? Isso pode ser lido, provavelmente vai ser lido pela SECOM, como notícia de tom negativo, né? Porque vai colocar o FG que está enfrentando problemas, né? Uma notícia sobre, não sei, um assalto ou aumento da violência dentro do campus, também é uma notícia de tom negativo em relação à organização, sim? Aqui eles fazem novamente uma classificação do assunto geral da notícia, né? Separando aí por sociedade, concursos realizados pela UFG, parcerias, pesquisas, ensino, professor responde, que é quando os professores são usados como fonte nas matérias, né? Cultura e extensão. E, claro, a maior parte, né, das notícias publicadas são sobre concursos realizados pela UFG, eventos, serviços oferecidos. O que é muito positivo, porque mostra que a UFG está cumprindo esse papel de levar o que ela produz para a sociedade, né? E aí eles vão fazer, né, depois, no final, as demandas recebidas e a quantidade de publicações geradas pelos releases enviados, né? Então, para aquele release ali, ó, Programa de Mobilidade Virtual em Rede, Amplia Horizontes para Graduandos, eu envio um release enviado no dia 8 de fevereiro, gerou quantas matérias na imprensa? 33. Outro release, HC da UFG aplica teste molecular rápido para Covid, enviado no dia 5 de março, gerou 23 publicações. Isso é muito interessante para você ver qual tipo de release tem mais engajamento da imprensa, né? E, por consequência, qual tipo de assunto chama mais atenção, ou qual qualidade que esse release tinha para ter chamado a atenção e conseguir esse número de inserções. Por último, o último produto que a gente vai falar aqui é o House Organ, né? É um material de divulgação noticiosa, certo? Produzida pela assessoria e geralmente dirigida ao público interno, prioritariamente, tá? Porque muitos house organs quebram essa barreira e passam a se comunicar também com os públicos mistos, com maior frequência, e às vezes, num nível um pouco mais alto, com os públicos externos, certo? A estrutura do house organ geralmente é a de formato impresso, né? Ou jornal ou uma revista, né? Cada vez mais a revista, sim? Ou o jornal no formato tabloide, né? Porque ele é mais fácil de manusear, né? Mais simples e tudo mais, mais barato de fazer também. Possui uma identidade própria, tem um expediente próprio, tem uma equipe dentro da assessoria que sempre vai ser responsável por produzir o material desse house organ. Tem editorias, espaço para direção, geralmente é a pessoa que vai escrever o editorial do house organ, ou é o chefe da organização, ou é o próprio comandante, né, o coordenador, o diretor, enfim, da assessoria, da agência, é ele que vai elaborar, ou o assessorado, não é, o representante direto. No caso, o reitor, a reitora, né, se a gente estivesse falando da UFG, é mais comum que eles assinem esses editoriais. Ou alguém da administração, algum diretor de algum órgão, um pró-reitor, enfim. Por último, em geral, como é que é o conteúdo do house organ, né? Ele evita o que é supérfluo para aquela comunidade. Evidentemente, se você está se dirigindo a um público interno da organização, não dá para falar de coisas que são óbvias para esse público, sim? A ideia é falar de coisas que tocam a eles, interessam a eles, mas que eles já não sabem, não é? Até porque senão não tem novidade, que é um dos valores notícia, assim, de qualquer notícia. Pode dispensar formalidades, tá? Então, se você usa, por exemplo, o termo prograde, né, num house organ da UFG, as pessoas vão saber o que é. É evidente que é interessante, né, você sempre explicar, tentar ser o mais claro possível, mas é um texto que permite a dispensa de algumas formalidades para esse público, sim?
RU, o pessoal entende as siglas, não é o pessoal do público universitário. Mas é claro que você sempre tem que tomar cuidado e colocar em mente que a gente sempre tem novos membros adentrando esse público interno. No caso do UFG, ainda para ficar nesse exemplo, a gente consegue ver a figura dos calouros, né? Sempre tem aluno novo entrando, sempre tem concurso de gente nova entrando, servidor, professor e tudo mais. E claro, ele se abre para o público externo, né? Principalmente quando ele se aproxima de um jornal comum. Comum que eu estou dizendo assim, ele adquire um tom mais noticioso e amplia as editorias, porque ele passa a falar para mais gente, com interesses diversos. E aí você consegue cobrir mais assuntos que não estão tão restritos, né, ao âmbito da organização ou do assessorado. Tem uma história bem interessante nesse livro aqui, tá? Que eu vou recomendar muito a leitura dele para vocês, escrito por um jornalista, Edwin Black, chama-se IBM e o Holocausto. Ele mostra uma associação muito forte entre a IBM, essa empresa de computadores. Muita gente não conhece, né, hoje, vocês principalmente que são mais novos, porque vocês estão acostumados com Microsoft, Amazon, os Big Five, né, o GAFAM. A IBM já foi competidora direta da Apple para vender computadores pessoais, né? E muito rapidamente quase quebrou a Apple em algum momento, né? Por conta dessa competição muito forte. Hoje ela atua principalmente no mercado de venda de servidores e inteligência artificial. Muitas dessas 5 grandes empresas, Amazon, Microsoft, Facebook, Google, utilizam servidores, serviços e programas da IBM. Então ela abandonou, entre aspas, sim, investiu mais, né, abandonou um pouco o setor de hardware e investiu mais em serviços, software e inteligência artificial. Lá quando ela começou, ainda na época da Segunda Guerra Mundial, o Watson, que era o grande líder da IBM, um cara que adquiriu uma empresa que era alemã, Hollerith, ela era responsável por produzir essa imagem que ilustra a capa do livro. Eram cartões perfurados que eram utilizados por essas máquinas chamadas Hollerith, um dos primeiros computadores, para fazer a leitura de identidades. Sabe de quem eram essas identidades? Dos judeus que eram mandados para os campos de concentração. Se não fosse a IBM, o Holocausto não teria sido tão eficiente para controlar o número de judeus enviados, a gestão e a logística dos trens, para fazer o transporte, inclusive sem que muitos governos tivessem noção de que o Holocausto estava em curso. Vocês sabem disso, né? Serviços de inteligência, governos de outras pessoas que estavam combatendo o eixo durante a Segunda Guerra, muita coisa só foi descoberta sobre o Holocausto e as operações que estavam envolvendo ele depois que a guerra terminou, né? Então, esse serviço de computação oferecido pela IBM dinamizou muito, não é, o trabalho do Holocausto. Só permitiu que ele tomasse a proporção que teve por conta da informatização desse serviço. E aí você vê notas, né, da IBM sendo enviadas para os jornais, né, do Watson, agradecendo o Hitler publicamente. Nota publicada aqui no New York Times, certo? Ele dizendo publicamente, manda para o presidente, né, o chanceler alemão, né, o primeiro-ministro lá na época, o Hitler, né, dizendo, olha, muito obrigado por você, né, adotar os nossos serviços, ter confiado na eficiência da nossa empresa e tudo mais, porque isso era público, sim. Ninguém sabia exatamente para que ela estava sendo contratada, né, e eles falavam de maneira muito genérica sobre o que a empresa fazia. E a empresa tinha sede nos Estados Unidos, tá? A IBM. A IBM tinha um house organ, sim, que circulava dentro da organização. Inclusive, o house organ e uma rádio que eles tinham dentro das fábricas da empresa, que fabricavam essas máquinas de cartões e os cartões para ser enviados na Alemanha, e depois eles abriram uma filial na Alemanha, né, que deu muito dinheiro para a IBM. Dentro dessas organizações, das fábricas, você tinha folhetos em formato de jornal, circulando como house organ, né? E uma rádio dentro das fábricas que tocava, inclusive, o hino da IBM.
tinha um uniforme, as pessoas tinham que trabalhar e tinham que cantar o hino da IBM todos os dias. Acompanhar os jornais, onde você tinha artigos de funcionários, né, dizendo, olha, a gente adora a IBM. Em geral, os textos eram muito laudatórios, porque você tinha grandes benesses, vamos dizer assim, para os funcionários. Né? Eles tinham uma espécie de cesta básica, paga todo mês, enfim, não vou entrar em detalhes aqui. Mas o House Organ fez esse trabalho de neutralizar qualquer crítica que os funcionários tivessem ao que estava sendo feito com os computadores, com os cartões que eles estavam confeccionando. Inclusive para invisibilizar isso. Né? O que se dizia no House Organ era, para o público interno da organização, da IBM, era: a gente está levando computadores para levar a sociedade alemã a um progresso inimaginável. Muita gente ficou com dó da Alemanha no entre-guerras, entre a primeira e a segunda, porque ela foi massacrada, a inflação estava alta, vocês sabem da história. Né? E aí, os alemães que trabalhavam na filial da IBM viam o trabalho que eles faziam como uma espécie de salva-pátria, porque eles estavam ajudando o país a prosperar. E era isso que eles ouviam do House Organ, era isso que eles viam na transmissão da rádio interna dentro da fábrica. Sim? É um exemplo extremo para mostrar como isso pode orientar em absoluto a cultura da organização. Sim? Outros exemplos contemporâneos, tá? Todos de uma única empresa que se especializou nisso, a IT Press, uma das maiores do Brasil para produzir House Organ, é esse daqui, que produz vários jornais de vários segmentos diferentes. Tá? No caso, você tem aqui uma revistinha chamada Codes News, falando do setor de inovação, né? Especificamente para essa empresa, Rhodia. Né? Ela também produz as revistas para Vivo, não é? De House Organs. E aí as matérias sempre estão para tentar dizer ou estimular, né? A Vivo tem programas de acessibilidade, que a gente tem diversidade para os funcionários, a gente tem vários tipos, né, de programas para manter você trabalhando aqui, benesses, né, que vão te ajudar a manter a empresa e fazê-la crescer, e você crescer junto, enfim. O discurso é sempre esse. Tem um pouco de comunicação mercadológica aí, mas ela é principalmente institucional, sim? E é o lugar também onde você vai colocar encartes, né, ou, se no caso você circular isso eletronicamente, de pesquisa de satisfação, né, olha, dizer, né, você vai fazer uma avaliação do lugar onde você está trabalhando e tudo mais. Também fazem, olha só, um House Organ de um dos maiores hospitais do Brasil, o Albert Einstein, né, que circula ali. Esse a gente consegue ver que é para o público interno, claro, enfermeiros, médicos, a equipe técnica, mas também é para os pacientes, porque é uma revista que fica ali disponível para as pessoas que estão esperando, né, um atendimento, que estão acompanhando alguém que está em tratamento. Sim. Outra também que eles fazem para organizações sociais, né, um House Organ aqui, para os trabalhos sociais do Albert Einstein, né, que tem o título de voluntariar. E aí vem o jornal UFG. O jornal UFG é um House Organ no sentido de oferecer informações, né, de tom informativo para a comunidade interna, né, o público da UFG, alguma coisa da mista e um pouquinho da externa. A rigor, sim, talvez a gente pudesse encaixá-la nessa classificação. No entanto, há artigos que vão pensar coisas diferentes. Esse artigo aqui, da professora Silvana, que é da FIC, não é? Atualmente diretora da RTVE, que gerencia a UFG, do Luiz Felipe e da Karen, que são servidores, né, jornalistas da SECOM, publicada, né, na publicação internacional, aqui, JCOM América Latina, vai fazer justamente essa análise. O jornal UFG, ele não é apenas um jornal de cunho informativo sobre, olha, vejam o que o UFG faz. Ele vai além disso. Ele produz matérias que poderiam circular em qualquer jornal comercial, pelo nível de produção, pelo nível de isenção, pela tentativa de levantar uma diversidade de fontes para produzir reportagens, né, de cunho complexo, profundo, de mergulho em um assunto, em uma pauta específica. E aí, por isso, né, eles vão até dizer no texto, parece mais adequado conceituá-lo com o que a gente chama de mídia das fontes, né?
não é apenas um jornal que é feito para circular para o interno, mas que, na verdade, ele tem até a intenção de circular mais para o público externo, de dizer para a sociedade em geral, veja o que o UFG está fazendo, sim? Ou como jornal institucional, embora essa seja uma determinação muito genérica, né? Eles vão pensar um termo mais adequado que seria jornal institucional universitário. É uma espécie de subgênero, né, de mídia de fontes, que é esse jornal que está ali na fronteira entre um jornal padrão informativo e um house organ, né? Para quem trabalha na SECOM, e se você pegar as matérias do jornal UFG, você consegue ver isso muito claramente. Tem matérias que poderiam tranquilamente circular num jornal popular, na Folha, no Estadão, não só pelo nível técnico, pela qualidade do texto e tudo mais, mas também pela maneira como as matérias são produzidas. Com frequência, eles recorrem até a fontes externas ao UFG. E aí, como é que eu vou chamar isso só de house organ, né? Está além dessa definição, sim? E aí isso é semelhante com outras publicações do meio. O Jornal da USP também faz isso, o Jornal da Unicamp também faz isso, o Edgar Digital da UFBA também faz isso, né? Todas são publicações que vão além da missão de apenas consultar fontes aqui da UFG para falar da UFG, né? O UFG falando de si mesmo pela UFG. Não é só isso, né? A gente está falando de assuntos que estão pautando a opinião pública. E estamos utilizando fontes do UFG para falar sobre isso, como qualquer outro jornal faria. E com frequência fontes externas ao UFG também. Então por isso é difícil classificar como apenas um house organ. Sem dúvida ele é um house organ, mas ele está para além disso. Sim? E aí a gente vai ficando por aqui. Certo?